Nós estamos começando mais um programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, uma igreja abençoadora, uma igreja para você e para sua família. A Igreja de Pinheiros é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem precioso, um homem de Deus, um grande líder nesta nação, que tem sido uma bênção para este país. E eu tenho o privilégio de estar do lado dele, ajudando no pastoreio desta igreja. É uma igreja bíblica, fiel, relevante, acolhedora, alegre, missionária, uma bênção para você e para sua família. O programa Trocando Ideias tem um propósito muito específico, que é trazer respostas a algumas perguntas que as pessoas precisam, desejam fazer. Então a primeira pergunta é a seguinte: pastor, um cristão pode ser cremado? Bom, veja bem que este é um problema bem contemporâneo. Nós vivemos em grandes centros urbanos, onde os espaços para cemitérios estão cada vez mais reduzidos e muitas pessoas, até em virtude dessa dificuldade, optam pelo crematório em vez de optarem pelo cemitério. Do ponto de vista teológico, penso que isso não tem nenhuma implicação. Até porque, pense você comigo numa situação como aconteceu nas Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001. Mais de 3.000 graus centígrados, as pessoas viraram poeira. Essas pessoas estão com a sua ressurreição comprometida? Não. Pessoas que foram devoradas por monstros marinhos, cujas partículas do seu corpo foram espalhadas, talvez milhares e milhares de quilômetros, no dia da ressurreição. Como é que vai ficar? Vai estar comprometido? Claro que não. Se você crê que do nada Deus criou o universo, Deus trará no dia da volta de Jesus aqueles que dormem. A Bíblia diz assim, que eles ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Agora, essa é uma questão também de conforto. Se isso é um fato que vai gerar em você desconforto, deixa já escrito, olha, eu quando partir não quero ser cremado, eu quero ser sepultado. Eu tenho certeza que a sua família vai honrar isso. É uma questão que cada um deve decidir sem constrangimento, mas não tem qualquer implicação teológica se pode ou não pode. Na verdade, Deus há de chamar aqueles que morreram em Cristo e todos hão de ressuscitar, sejam os que ressuscitarão para a ressurreição da vida, sejam aqueles que ressuscitarão para a ressurreição do juízo. Segunda pergunta que nos foi enviada é esta: pastor, em Atos 20, versículo 10, o apóstolo Paulo orou pela ressuscitação de um morto, a ressurreição de Eutico. É correto um cristão orar por ressurreição? Bom, é muito importante você perceber como é que esse assunto é tratado na história. Que eu me recorde, nós temos 3 casos de ressurreição no ministério de Cristo. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, seu amigo Lázaro. E temos 4 casos registrados na Bíblia: ressurreição no ministério de Elias, ressurreição no ministério de Eliseu e ressurreição no ministério de Paulo, aqui em Atos 20, versículo 2, e também no ministério de Pedro, quando Pedro é chamado para orar pela Dorcas, que tinha acabado de falecer, e o Senhor a ressuscita. Depois você não encontra mais essa prática
nem entre os apóstolos, nem entre os pais da igreja, nem entre os pré-reformadores, nem entre os reformadores, nem entre os puritanos. Muito embora, você tenha registros históricos, muito poucos, de ressurreição de mortos. Mas eu não diria que deveria ser aconselhável que morreu alguém da família, aí faça uma reunião de oração na igreja ou convoque alguém para orar para que aquele pessoa que morreu ressuscitou. Eu acho que nós não deveríamos entrar por esta prática, eu acho que nós não temos nenhum lastro histórico para orar por esta prática. Então, nós precisamos entender que quando alguém morre no Senhor, o seu corpo está dormindo, porque esse é sinônimo de descanso, de que vai acordar. Esta pessoa já foi direto para o céu, a sua alma é santificada e entra imediatamente na glória e começa a reinar com Cristo e a desfrutar das venturas do céu. Então a morte para um crente não é fracasso, não é derrota, não é desespero. Diz o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por isso, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. E a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quando alguém ou da nossa família ou um amigo morre, nós devemos ir lá, dar graças a Deus pela vida que ele levou e orar pedindo consolo de Deus para os familiares que ficaram. A última pergunta que nós recebemos aqui no programa foi esta. Bom dia, pastor. A minha luta tem sido difícil, pois eu não sei como lidar com pessoas hostis, pessoas fingidas ao meu redor, que quando têm oportunidade me atacam só para ver a minha reação. Então a pessoa pergunta assim, como faço para lidar com isso, principalmente dentro de casa? Bom, de fato não é muito fácil lidar com gente que está à nossa volta, sempre nos atacando, sempre nos beliscando, sempre nos alfinetando, sempre botando um laço no nosso caminho para a gente tropeçar, sempre provocando para ver se a gente perde o controle e depois ainda nos acusar ainda mais. Eu sei que deve ser muito complicado lidar com gente assim, sobretudo dentro de casa. Como é que lida com isso? Bom, primeiro, não dê munição. Segundo, você não fique armazenando essas coisas no coração, guardando mágoa, ressentimento. Na hora que você precisar de uma resposta boa, firme, clara, dê. Mas não fique aí se agachando, se curvando, com a sua autoestima achatada, com complexo de inferioridade, porque o outro vai crescer e você vai diminuir. Você vai ser achatado desse jeito. Então levanta a sua cabeça, viva a sua vida. Ignore um pouco o que essas pessoas estão fazendo, porque elas de repente estão fazendo isso com você porque sabem que você vai reagir desse jeito. A segunda coisa, e aí é graça de Deus, tem uma reação transcendental. Sabe o que a Bíblia diz? Você deve pagar o mal com o bem. A pessoa fala mal de você, você fala bem dela. A pessoa fere você, você abençoa ela. A pessoa persegue você, você intercede por ela. Em vez de você dar o troco, você vence o mal com o bem. Há uma coisa que ninguém pode tirar de você, é o direito que você tem de fazer suas escolhas. É o direito que você tem de não dar o troco, porque se você der o troco, você empata o jogo com essa pessoa. Levanta a sua cabeça, ergue os seus olhos. Se a pessoa machucou você intencionalmente, fala a palavra de bênção para ela. Você vai neutralizar essa ação dela, porque o que ela está esperando é que você dê o troco e empate o jogo, você seja igualzinho a ela. Na medida em que você reagir transcendentalmente, você vai quebrar completamente as estratégias dessa pessoa, ela vai passar a respeitar você, quem sabe, imitar o seu exemplo. Bom,
Este é o programa Trocando Ideias. Se você tem alguma pergunta e quer nos enviar, teremos muito prazer em responder, com simplicidade, mas sempre à luz da Palavra de Deus. E eu quero aqui reiterar o meu convite para você vir nos fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Esta é uma igreja para você. Você que talvez está desigrejado, você que está machucado, precisando de ajuda, de socorro, você que está precisando de um suporte aí para criar os seus filhos, o seu casamento, as lutas que você tem passado, venha para cá. Somos uma igreja acolhedora, viva, alegre, bíblica, contemporânea, uma igreja que cuida de gente, missionária, uma igreja abençoadora. Nós queremos ser uma bênção na sua vida. Deus abençoe seu coração e obrigado por estar com a gente. Voltaremos daqui a pouco num próximo programa. Fica com Deus.